Boa noite, povo de Deus, graça e paz, amém. Abra sua Bíblia no Salmo de número 16, por favor. Salmo de número 16, nós vamos ler este Salmo de Davi, poema, epígrafo ou epigráfico davídico. E eu quero chamar sua atenção para este texto, para nós pensarmos sobre a vida de um refugiado. A vida de um refugiado, Salmo de número 16. Protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Ao Senhor declaro, tu és o meu Senhor, não tenho nenhum bem além de ti. Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis em quem está todo o meu prazer. Grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei dos seus sacrifícios de sangue, e os meus lábios nem mencionarão seus nomes. Senhor, tu és a minha porção e o meu cálice, és tu que garantes o meu futuro. As divisas caíram para mim em lugares agradáveis, tenho uma bela herança. Bendirei o Senhor que me aconselha. Na escura noite o meu coração me ensina. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Com Ele, à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração se alegra e no íntimo exulto. Mesmo o meu corpo repousará tranquilo, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Amém. Vocês devem já ter visto nos noticiários, mas o mundo registra hoje o maior número de refugiados e de deslocados internos desde a Segunda Guerra Mundial. O que são os refugiados? Aqueles que deixam seus países em busca de abrigo, refúgio noutro país. E quem são os deslocados internos? São aqueles que se movem dentro de seus próprios países, deixam suas cidades por outras, seus estados por outros. Desde Segunda Guerra Mundial, e é plenamente compreensível por que no período da Segunda Guerra Mundial houve tantos refugiados e deslocados internos, mas desde a Segunda Guerra Mundial nunca se viu tantas pessoas. Os números são alarmantes, 61 milhões de pessoas. A ONU, que é a Organização das Nações Unidas, fazem um cálculo que é impressionante. A cada minuto são produzidos 24 novos refugiados. Essas pessoas precisam abandonar suas casas, seus países, porque elas têm que escapar de perseguição política, elas têm que escapar de conflitos armados, de guerrilhas, fome, discriminação racial, discriminação social, discriminação religiosa, de fé, entre muitos outros tipos. Mais da metade dos refugiados são de apenas 3 países: a Síria, no Oriente Médio, a Somália, no continente africano, e o Afeganistão, que fica na Ásia Central. E essas pessoas, quando chegam noutros países, geralmente elas se acampam à espera de um novo lar em campos de concentração. E lá eles sonham com uma mudança repentina, mudança essa que possa levá-los a uma nova vida. E quando você ouve as entrevistas que repórteres do mundo inteiro para lá vão a fim de ouvir esses refugiados, você ouve declarações comoventes, tais quais: eu gostaria de ter comida o suficiente para não passar fome. Quanto desperdício entre nós e lá, eles queriam apenas ter o bastante para não ter fome. A mãe diz: eu queria que o meu filho, o meu bebê, ficasse bom. A criança perguntada, o repórter ouve dela: eu gostaria de poder ir à escola.
O pai de família diz: eu queria poder trabalhar para sustentar minha família. E aí você fica ouvindo os testemunhos, todos querem algo em comum, eles querem paz, eles querem segurança. E como elas estão, todas essas pessoas, privadas do mínimo de dignidade que qualquer ser humano merece, e onde estão não possuem, então elas buscam refúgio no outro lugar. Essa busca por refúgio custa a vida de milhares de pessoas. No ano de 2015, 4.000 pessoas morreram. Esse número é um número que eles conseguiram contabilizar. Diz que há muito mais que não foi contabilizado. Mas os números oficiais são 4.000 pessoas morreram no ano passado. Esse ano já chega na casa dos 3.000. O testemunho dos sobreviventes, a imagem dos mortos, as cenas daquelas famílias inteiras, pai com criança no colo, mulher correndo, tentando atravessar fronteira de países, e lá no país onde elas tentam refúgio, soldados tentando impedir. Todas essas cenas, todas essas imagens, todos esses relatos são comoventes. Sabe o que a Unicef declarou? A Unicef é o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Ela afirma que muitos dos mortos, talvez quase que a maioria dos mortos tentando refúgio, são crianças e adolescentes, sem os pais. Os pais enviam essas crianças, os pais enviam esses adolescentes na esperança de que no país onde eles podem encontrar refúgio, lá eles possam viver uma vida que no seu país de origem eles não poderiam jamais viver. É triste a situação dos refugiados. Agora, eu chamo a sua atenção para este fato, porque o Salmo 16 pode muito bem ser descrito como o salmo de um refugiado. Davi, ele ora no início do Salmo 16 e diz assim: protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Duas coisas me deixam assim fascinados com esta oração inicial de Davi. A primeira é em quem ele busca refúgio, é onde ele busca refúgio. E a segunda é o fato de que ele está buscando refúgio. O contexto em que Davi escreveu esse salmo é um contexto interessante. Há quem diga que Davi escreveu o Salmo 16 pouco depois de Deus, o Senhor, ter feito com ele uma aliança, conforme está registrado lá em 2 Samuel, capítulo 7. Segundo o livro de Samuel, no capítulo 7, a gente descobre que Deus faz um pacto com Davi. Deus faz uma aliança dizendo que garantiria o trono de Davi e de sua descendência. Agora, imagine o contexto, porque o contexto de Davi sugere para nós que ele não precisava de refúgio, pelo menos não segundo a cabeça da maioria das pessoas de hoje em dia. As pessoas que argumentam que Davi escreveu este salmo nesse período da aliança de Deus com ele, fazem um exercício interessante que depois você pode fazer em casa. Se você pegar a fala de Davi em 2 Samuel 7, a partir do verso 18 até o verso 29, e se você comparar a fala dele lá em 2 Samuel 7 com o Salmo 16, você vai ver grandes semelhanças. Isso é curioso, porque Davi já tinha conseguido, naquele momento da vida dele, levar a Arca da Aliança de Deus para o centro de Jerusalém, a Arca da Aliança que representava a presença do próprio Deus entre o povo de Israel. Davi já tinha construído para si sua casa, que não era nada pequena, sua bela mansão, seu belíssimo palácio. E o texto de Samuel, no capítulo 7, ao qual eu me referi, no verso 1, diz que Deus tinha dado a ele, escute, descanso de todos os seus inimigos em redor. Então veja só, Davi já tinha sua casa própria, e que casa! Davi já tinha bens o bastante enquanto rei.
Davi já tinha conquistado a estabilidade social. Deus tinha dado a ele descanso de todos os seus inimigos. Davi já tinha poder. Davi já tinha centralizado a arca no centro da adoração de Israel. Mas nesse momento ele escreve o Salmo 16 que diz: protege-me, ó Deus, pois em ti eu me refugio. Por que ele pede refúgio a Deus, se tudo ia bem? Davi pede refúgio a Deus porque ele sabe que todas essas coisas que faziam a vida dele estar numa boa, naquele momento, são frágeis e em si mesmas não nos garantem casa, bens, estabilidade, poder, dinheiro. Essas coisas, ora nós a temos, ou as temos, e no instante seguinte a gente vê essas coisas escorrendo por entre os nossos dedos e vazando e indo embora pelo ralo. Refugiar-se nessas coisas em busca de felicidade é tolice, diz as Escrituras. Foi por isso que Davi, muito sabiamente, o homem segundo o coração de Deus, decidiu, no início de seu reinado, decidiu refugiar-se em Deus e não no palácio, refugiar-se em Deus e não no que ele já tinha adquirido, refugiar-se em Deus e em nenhuma outra coisa. A gente percebe isso de uma forma bastante contundente na forma como Davi intitula esse salmo. Eu não sei qual versão da Bíblia você está usando, mas a versão que eu estou usando, que é a Nova Versão Internacional, chama esse salmo de poema epigráfico. A Almeida, Revista e Atualizada, chama esse salmo de hino. Eugene Peterson, na tradução dele, A Mensagem, chamou o salmo de canção. Então, uns chamaram de canção, outros de hino, outros de poema. O fato é que a expressão aqui traduzida é um termo muito interessante no original em que foi escrito. O Salmo 16 foi escrito no hebraico, e a palavra traduzida como canção, como hino, como poema epigráfico, é um termo hebraico miktan. Miktan. O que significa de fato miktan? Tradutores deste termo vão dizer coisas as mais variadas. Para você ter uma ideia, alguns chamam o maktan de uma peça de ouro. Outras pessoas dizem que maktan é um tom musical. Outros dizem que maktan, olha só, seja uma inscrição tumular, mas uma inscrição feita em ouro, uma gravação em ouro para o túmulo. Martim Lutero, Charles Spurgeon preferiram traduzir miktan como joia de ouro. João Calvino traduziu como tom musical. Vários outros comentaristas traduziram como um salmo de ouro. Agora, sabe o que alguns judeus fizeram? E eu achei muito interessante. Eles disseram o seguinte: Davi teria escrito esse salmo e teria intitulado ele de Miktan, porque ele tinha esperança de que ao morrer, este salmo seria inscrito no seu túmulo em letras de ouro, para servir como testemunho para as gerações por vir. E por que as pessoas disseram isso? Primeiro, a expressão Miktan pode significar inscrição em ouro. Segundo, Salmo 16, versículo 10, Davi disse: porque tu, Senhor Deus, não me abandonarás no túmulo, nem permitirás que o teu santo sofra a decomposição. Então alguns disseram, Davi escreveu esse salmo para ser inscrito na sua lápide tumular, para que as pessoas depois dele, que viessem talvez homenageá-lo em seu túmulo, pudessem ler esse salmo e pudessem saber do testemunho de vida dele. Seja como for, o fato é que esse salmo merece sim
ser escrito, irmãos, em todos os outdoors de todas as cidades espalhadas pelo mundo, porque todas as pessoas deveriam ser capazes de ler e conhecer o conteúdo deste poema de Davi. O Salmo 16 é de um valor incalculável para todas as gerações, mas parece que de uma forma toda especial para nós. É de um valor incalculável para todas aquelas pessoas que correm de um lado para o outro em busca de refúgio para suas almas cansadas, sobrecarregadas. E a gente aprende com Davi no Salmo 16 como é que é ou deve ser a vida de um refugiado em Deus. Ele destaca 3 coisas e eu quero ver elas com você a partir do Salmo 16, ele fala do compromisso de um refugiado, ele fala do contentamento de um refugiado e ele fala da confiança de um refugiado. Olha comigo aqui o verso 1. Davi está dizendo que a vida de um refugiado é marcada pelo compromisso. A primeira pergunta que a gente tem que fazer é a seguinte: por que alguém buscaria refúgio? Especialmente, como já vimos, no contexto em que Davi estava vivendo. Buscar refúgio no contexto das pessoas que temos visto hoje na Síria, no Afeganistão, na Somália, é plenamente compreensível. Agora, Davi buscar refúgio, ele mesmo nos diz por quê. Ele diz assim: protege-me, ó Deus. Mas protegê-lo, Davi? Segundo Samuel 7, versículo 1, diz que Deus já te deu descanso de todos os seus inimigos. Protegê-lo do quê? Nesse momento exato de sua vida. No Senhor eu me refugio. Refugia-se por quê, Davi? Você já está plenamente confortável no palácio que você construiu. Irmãos, eu acho tremendo o que Davi vai dizer, e ele vai dizer de uma forma tão sutil que a gente lê o Salmo e não percebe. A partir do versículo 2, Davi nos mostra do que é que ele estava pedindo proteção, e o que é que ele mais temia. Ele diz assim no verso 2: ao Senhor declaro, tu, Senhor, és o meu Senhor. Eu não tenho nenhum bem além de ti. A primeira coisa que ele está dizendo no versículo 2 é a seguinte: se nós não nos refugiarmos em Deus, a gente vai se refugiar nos bens. A outra coisa que ele vai dizer no verso 3, ele diz assim: quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis em quem está todo o meu prazer. Se eu não me refugiar em Deus, e se eu não me refugiar no abrigo e na comunhão do povo de Deus, eu vou me refugiar na roda dos escarnecedores. E o Salmo 1 já diz do risco que é para o homem e para a mulher refugiar-se na roda de escarnecedores. E ele diz mais no verso 4: grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei dos seus sacrifícios de sangue, e os meus lábios nem mencionarão os seus nomes. Davi está dizendo que se nós não nos refugiarmos em Deus, nós vamos nos refugiar na idolatria, na religiosidade idólatra. Irmãos, não deixe isso passar desapercebido. Davi não está pedindo socorro a Deus, proteção de Deus, por causa de inimigos ferozes ao seu redor, apesar de que ele poderia, como ele fez inúmeras vezes noutros salmos, mas nesse em particular, parece que ele está pedindo a proteção de Deus contra coisas que são perigosíssimas: bens, amizades, idolatria. Senhor, me proteja disso. Um dos meus grandes heróis é John Piper, um autor que, se você encontrar livros dele em português, compre
e leia, merece cada palavra. Os livros dele são difíceis de serem entendidos, mas como ele mesmo gosta de dizer, se você quiser arrastar folhas, use um rastelo, mas se você quer achar ouro, use uma picareta. Então vale a pena você ir ler John Piper com uma picareta na mão, se esforçando ao máximo para entender a profundidade de cada palavra dele nos livros que ele escreve. Ele vende milhões de livros o ano inteiro, milhões, é muito dinheiro. Ele não ganha R$1 dos livros. E ele conta a história de que quando ele recebeu o seu primeiro livro, assim que ele mandou para a gráfica, publicaram o livro, voltou para ele, chegou na casa dele uma caixa de livros, ele pegou uma cópia do livro, pôs perto do peito, ajoelhou-se, orou e falou: Deus, livra-me do perigo que esses livros poderão me trazer. E que perigo era esse? À medida que ele fosse vendendo, e ele já pressentia que seria um homem muito lido e de grandes números de livros, ele falou assim: me livre do dinheiro que eu vou receber por causa desses livros. Eu tenho medo do dinheiro que virá desses livros. E aí ele fez uma doação para a instituição que ele mesmo criou, chamada Desiring God, Desejando Deus. Hoje ele já é aposentado da igreja onde ele pastoreou por 30 anos, no estado de Minneapolis, nos Estados Unidos, e ele vive da aposentadoria que ele recolheu e não recebe R$1 dos milhões que todo ano seus livros vendem. John Piper fez isso porque ele entendeu o espírito do Salmo 16. Se nós não tomarmos cuidado, se nós não nos refugiarmos em Deus, nós vamos nos refugiar nos bens. Se nós não nos refugiarmos em Deus, nós vamos nos refugiar na roda dos escarnecedores. Se nós não nos refugiarmos em Deus, nós vamos nos refugiar em ídolos. E se você quiser saber o que bens, amigos e ídolos fazem com uma pessoa que não busca Deus ou que não se refugia em Deus, leia Provérbios. Leia o livro de Provérbios e veja o que os bens, o que os amigos, o que a idolatria pode fazer na vida de um ser humano. Então Davi está dizendo: Senhor, proteja-me disso, livra-me disso, em Ti eu me refugio, o Senhor é o meu bem. Os seus filhos, os seus fiéis, a sua igreja, a comunhão do povo de Deus é o meu patrimônio. Eu não vou me misturar com os sacrifícios de sangue dos idólatras. Davi faz 4 compromissos com Deus. 4 compromissos. Primeiro compromisso: submeter-se ao Senhor. O refugiado tem que se submeter às leis do país para onde ele vai. E Davi sabe que uma vez debaixo da proteção de Deus, ele deve se submeter ao Senhor. E ele diz no verso 2: ao Senhor declaro: Tu és o meu Senhor. O meu Senhor é o Senhor. O meu Senhor não são as coisas que o Senhor me deu, não é o trono que o Senhor me deu, não são os soldados que o Senhor me deu, não é o prestígio que o Senhor me deu. O meu Senhor é o Senhor. Isso é tremendo no Salmo. O segundo compromisso: Senhor, meu segundo compromisso é buscar satisfação no Senhor e não nas coisas boas que o Senhor me dá. Ele diz assim: não tenho bem nenhum além de Ti. O terceiro compromisso é servir ao Senhor ao lado do povo do Senhor. No verso 3 ele diz: quanto aos fiéis que há na terra, os fiéis, os piedosos, os que temem ao Senhor, eles é que são os notáveis em quem todo o meu coração tem prazer. Que compromisso bonito! Submeter-se a Deus, satisfazer-se em Deus, servir ao lado do povo de Deus. E o quarto e último compromisso:
separar-se dos que desagradam a Deus. Ele diz assim: eu não vou participar daquele sacrifício de sangue. Gente, nós lemos esse texto e a gente acha esquisito, porque não é comum hoje sacrifício de sangue. Para nós é repugnante, é abominável, mas nos dias de Davi era a coisa mais piedosa e religiosa a se fazer. E Davi diz: eu não vou me misturar com essa gente, mesmo que seja religiosa. O meu prazer é Deus, o meu patrimônio é Deus, a minha alegria são os fiéis a Deus, e eu não vou me misturar com aqueles que não agradam a Deus. Então a vida de um refugiado, ela é marcada pelo compromisso. Segundo lugar, a vida de um refugiado é marcada pelo contentamento. Além do compromisso, Davi destaca o contentamento. E esse contentamento de Davi, ele brota de duas fontes. Primeiro, na satisfação que o próprio Deus dá a ele. Às vezes a gente tem medo de fazer de Deus o nosso maior patrimônio, o nosso maior prazer, porque a gente acha que Deus não será capaz de fazer isso. Engana-se profundamente quem assim pensa. Davi diz no verso 5 do Salmo 16: Senhor, Tu és a minha porção. Porção do quê? Porção da comida, porção diária para a sobrevivência. É o Senhor quem me sustenta. Então, Senhor, eu me contento no sustento que o Senhor me dá. O Senhor é o meu sustento. Mas não é só sustento que o Senhor é para nós, ou que o Senhor serve para nós. O Senhor também serve para nós alegria, porque Ele diz assim: Tu és a minha porção e o meu cálice, cálice de vinho. Vinho no Antigo Testamento simboliza a alegria, prazer. Então Deus é um Deus que sustenta, é um Deus que alegra, é um Deus que provê, porque o verso 5 ainda diz: És Tu que garantes o meu futuro. Quem garante o meu futuro é o Senhor, não são os meus diplomas, não são os meus homens poderosos aliados a mim, não é minha influência. Quem garante o meu futuro não é nem minha aposentadoria. Aliás, no Brasil hoje, depender dela para o futuro está duro, é o que a gente tem ouvido. As previsões são as mais negativas, e eu tenho para mim, gente, que no Brasil hoje Deus tem nos dado a chance, como nunca antes talvez, de aprender a depender de Deus. Davi está dizendo: eu me contento em Deus, porque Ele é o meu sustento, Ele é a minha alegria, Ele é o meu cálice, e Ele é o meu provedor. É Ele que garante o meu futuro, o futuro dos meus filhos. Criar filhos no mundo de hoje. Nós temos aqui dentro dessa igreja um testemunho tremendo do nosso querido pastor Roberto, que envia um filho para fazer medicina no estado do Rio de Janeiro e da noite para o dia desaparece. Não se sabe por quê. E ele, na esperança, óbvio, de um dia revê-lo. E vem Davi e diz: sabe o que vai garantir o nosso futuro? É Deus. Não são as cercas elétricas dos nossos condomínios, não é a segurança armada na rua da nossa casa, não é a arma de fogo debaixo do travesseiro, não é a conta bancária. O futuro quem garante é o Senhor. Ele, portanto, deve ser o meu contentamento. E Davi vai além. Davi diz assim no verso 6: Senhor, as divisas caíram para mim em lugares agradáveis, eu tenho uma bela herança. Do que ele está falando? Ele está dizendo o seguinte: quando foram repartir as terras, sabe a história do pai que tem uma grande fazenda e vai repartir para os filhos o patrimônio? Você é filho de italiano, então você não é o mais velho, você está lascado,
porque geralmente o melhor vai para o mais velho, né? Convivi com famílias de italianos em Campinas, São Paulo, e isso é muito nítido. Aí Davi diz assim: quando foram dividir as terras, claro que a linguagem aqui é metafórica, que ele não era fazendeiro, mas quando foram dividir as terras, as melhores caíram para mim, os lugares mais agradáveis, o Senhor me deu uma bela herança. Esse é o Deus de Davi, esse é o nosso Deus, esse é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa herança é o Senhor, a nossa divisa é o Senhor, os lugares agradáveis é o céu, porque lá nós teremos o Senhor. E por isso ele diz no verso 7, bendirei o Senhor. Por quê? Porque ele me aconselha. Imagina você ser rei de uma nação. Irmãos, eu enquanto pastor, e esse ano eu completo 18 anos de pastorado. Eu como pastor, tantas foram as noites, pensando nas decisões, pensando nas pessoas, pensando nas dificuldades, nos conflitos a serem resolvidos, nas ligações que precisavam ser feitas, nas coisas que precisavam ser arranjadas, melhoradas, e eu fico imaginando um rei como Davi. Há momentos em que a gente precisa desesperadamente de umas palavras de sabedoria, de um conselho, de um norte, de uma direção, e vem Davi. Sabe por que Deus é o meu contentamento? Porque Ele me aconselha quando eu mais preciso. No meio da noite, quando eu perco o sono, Ele ensina o meu coração. E é muito óbvio como é que isso acontecia com Davi, porque noutros salmos ele vai dizer que no meio da noite ou durante a noite ele meditava na palavra de Deus. Então Davi está dizendo que Deus é motivo de todo tipo de contentamento para nós, porque quando nós meditamos nas palavras de sabedoria e de aconselhamento que Ele tem para nós, o nosso coração encontra norte, refúgio. A vida de um refugiado é marcada pelo contentamento, porque Deus dá sustento, Deus dá alegria, Deus provê, Deus garante o futuro, Deus aconselha, Deus orienta, Deus dirige os passos. Quantas não são as histórias que nós ouvimos de homens bem-sucedidos, que deixaram herança para os filhos, mas tais por não terem sabedoria, em pouco tempo pôs tudo a perder. Davi está dizendo: olha, o que seria de mim nesse trono em Israel se o Senhor não me aconselhasse? O que seria de mim, Israel, se o Senhor não me ensinasse durante a noite? E olha que Davi tinha uma belíssima equipe. Se você ler o segundo livro das Crônicas, você vai ver que ele tinha uma tribo inteira, um grupo de homens inteiros, filhos de Issacar, os filhos de Issacar, que eram dotados não em sabedoria bélica, mas eram dotados na sabedoria para discernir os tempos. Davi tinha no meio de sua tropa não apenas homens fortes, valentes e destros nas armas, não, ele também tinha homens que eram pagos, sustentados, somente para pensar para ele, somente para dizer a ele como, quando, de que forma agir. Ele tinha os seus intelectuais, mas nem por isso ele deixa de dizer: eu vou bem dizer o Senhor, porque o Senhor é quem me aconselha. Eu tenho os filhos de Issacar, mas é o Senhor que me aconselha, é o Senhor que na escuridão da noite ensina o meu coração. A vida de um refugiado é marcada pelo contentamento em Deus. Mas em último lugar, a vida de um refugiado é marcada pela confiança. Davi falou de compromisso, Davi falou de contentamento, e ele vai terminar o salmo falando de confiança. Davi confiava, e porque confiava, ele orava. De onde a gente aprende aqui no Salmo
que ele era um homem de oração. O versículo 8 diz assim: Senhor, sempre tenho o Senhor diante de mim. Com o Senhor à minha direita eu não serei abalado. O que significa isso? Ter Deus diante de nós, ter Deus à nossa direita. Era a expressão que Davi encontrou para dizer: quando eu consulto o Senhor em oração, o Senhor me guia com a sua mão direita. O Senhor está sempre à minha mão direita, me apontando o caminho. Eu sempre que o consulto, sempre que eu oro, o Senhor está sempre diante de mim. E aí ele fala: o meu coração por isso se alegra, e no íntimo eu exulto. E aí o meu corpo repousará tranquilo. Quantas vezes nós não dormimos? Quantas vezes a gente depende da receita azul, do Rivotril, do Frontal e de tantas outras. Eu mesmo, quantas noites de angústia e de ansiedade. Tudo isso, irmãos, porque em essência a gente não aprendeu a confiar. Porque Davi está dando um testemunho lindo. E não é que ele fosse perfeito, não. Houve momentos em que ele também não dormiu. Houve momentos em que a alma dele também entrou em pânico. Houve momentos em que ele orou no Salmo 55 e disse: Senhor, eu queria ter asas como da pomba, ou da águia, ou da ave, para eu voar e me esconder e me refugiar no meio do deserto. Mas Davi está nos dizendo que quando a gente confia, a gente ora. E quando a gente ora, a gente alegra. E aí a gente consegue deitar e dormir tranquilo. Porque tu não me abandonarás no sepulcro. Mesmo que me matem, mesmo que levem minha vida para o túmulo, assim como Jó, eu creio, Davi estava dizendo aqui, eu sei que o meu Redentor vive e um dia eu verei. E ele aqui até faz uma profecia acerca de Jesus, porque ele diz assim: o Senhor não permitirás que o teu santo sofra decomposição. O corpo de Davi foi decomposto, mas o de Cristo não. Cristo ressuscitou. Paulo usou esse texto em Atos 13:36, Pedro usou esse texto em Atos 2, para falar da ressurreição de Jesus. Davi teve o privilégio de antever tudo isso. E aí ele termina no verso 11 dizendo: Tu, Senhor, me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. A vida de um refugiado, ela é marcada pela confiança. Então são 3 as marcas de um refugiado: o compromisso, o contentamento e a confiança. Agora olha aqui para mim. É ou não é verdade que tudo isso é o que mais falta no mundo de hoje? Pessoas que não se comprometem mais umas com as outras. A gente não se compromete mais com ninguém. Casamento, papel passado. Hoje a gente faz contrato. E quando não der certo, a gente quebra. Mas Deus é um Deus de palavra. Deus é um Deus de compromisso. E vem Davi e diz: o dia que nós aprendermos a refugiar em Deus, nós vamos ter compromisso de novo. Falta-nos, além de compromisso, falta-nos contentamento. O descontentamento da nossa geração pode ser medido pelo tamanho do consumismo, pelo tamanho do endividamento das famílias, cartões de créditos. Jovens que com 25 anos já têm dívidas impagáveis em muitos casos. Davi está dizendo: o contentamento ele virá no momento em que eu aprender a me refugiar em Deus. E a confiança? Ninguém confia mais em ninguém. Nós vamos de novo confiar, ou ser pessoas de confiança. E como falta gente de confiança.
Gente em quem antigamente isso era possível. Alguns de vocês poderiam talvez testemunhar sobre isso. Antigamente era possível você confiar sua vida na mão de alguém. Hoje, a gente quer 5 opiniões quando se trata de medicina, por exemplo. Médico esquece toalha na barriga das mães, das grávidas, tesoura, diagnósticos errados, porque tudo é pressa. Ninguém confia em ninguém. Para onde a gente corre num mundo como esse? Para onde a gente corre num mundo que não há mais compromisso, que não há mais contentamento, que não há mais confiança? No que nós refugiamos? Para onde a gente corre? Davi diz: eu refugiei-me no Senhor, eu corri para Deus, eu me comprometi com Ele, eu busquei contentamento nele, eu confiei minha vida na mão dEle. Ele não vai deixar meu corpo na sepultura, eu ressuscitarei com Jesus Cristo. Essa é a mensagem do Salmo. Então hoje à noite eu digo a você isso. Se você está com a sua alma cansada, sobrecarregada, só há um lugar aonde você pode ir. O colo de Deus é o seu único refúgio, não há outro. Não são os bens, não são os amigos, não é o prestígio, não é a religiosidade, é Deus, é Cristo, é ter o Senhor sempre à sua direita. Só assim você não vai ser abalado, seu coração vai se alegrar. E aí você termina dizendo como Davi: tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Amém. Vamos orar? Feche os seus olhos. Ó Deus, em nome de Jesus, como é fácil para nós buscarmos refúgio em tantas outras coisas. Como é fácil para nós correr para tantos outros lados. Mas hoje à noite nós aprendemos com Davi: só há um lugar aonde podemos ir, o Senhor. Mesmo quando o Senhor nos dá descanso dos nossos inimigos, mesmo quando o Senhor nos faz assentar no trono, mesmo quando o Senhor nos dá a nossa própria casa. Davi tinha tudo isso, e mesmo naquele instante ele disse: se o Senhor não me proteger, se o Senhor não for o meu refúgio, eu estou perdido. Ó Deus, faça-nos ter essa consciência hoje à noite. Faça-nos descansar no Senhor, Pai. O Senhor que venceu a morte, o Senhor que vive e que reina e que virá para nos buscar, para que o nosso corpo, como disse Davi, não permaneça na sepultura. Ó Deus, dá-nos essa visão da vida e do mundo, em nome de Jesus.